Pessoal, tudo bem? Dando procedência, tá, às nossas aulas. Hoje é a nossa aula 4, vamos falar sobre intervenção de terceiros, tá bom? Só que incidente de desconsideração da personalidade jurídica, que está previsto ali do artigo 133 ao 137 do CPC, e também em outras leis esparsas, e aqui eu quis tratar do artigo 50, que traz a teoria maior, e do artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor, que traz a teoria menor, tá? Esse artigo 50 é do Código Civil. E também existem outros casos, conforme nós vamos ver no decorrer dessa aula, que derivam de jurisprudência, tá? Sobre essa questão da desconsideração da personalidade jurídica. Mas, sem mais delongas, né? Vamos lá, vamos entender o que é incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Novamente, novamente. Autor, juiz e réu. Formação do processo civil. O autor provoca o Estado, retirando de sua inércia perdão, através de uma petição inicial, preenchendo os requisitos do artigo 319. O Estado, representado pelo juiz, chama ao processo, né? Cita o réu e chama ele ao processo, para que ele faça parte ali, então, para que seja formado esse processo civil e para que seja discutido ali o direito material, tá? Está sendo pleiteado pelo autor. Desconsideração da personalidade jurídica, artigo 133 do CPC, é modalidade, né, de intervenção de terceiros cujo objetivo é atingir o patrimônio do devedor que aparentemente está escondido. Calma que eu vou te explicar, vou te dar muito exemplo, você vai entender o que é esse escondido. Vamos falar primeiro aqui sobre a teoria maior, tá? A doutrina chama de teoria maior a que está prevista no artigo 50, que inclusive teve alteração recentemente, tá? Sobre em vigência ali da Lei da Liberdade Econômica, que colocou mais requisitos, mais burocracia para que seja aplicada essa teoria maior. Vamos lá, artigo 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, tá? Aqui é uma faculdade, é um ou outro, tá? Pode o juiz, a requerimento da parte ou do Ministério Público, quando o Ministério Público tiver que participar, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiada direta ou indiretamente pelo abuso, tá bom? Desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza. E confusão patrimonial é a ausência de separação entre o que pertence, de fato, à pessoa jurídica e à pessoa física. Então, o sócio, pessoa física que possui um CPF, não consegue distinguir o patrimônio que ele tem, né, em parceria ali, porque ele é sócio, da empresa que possui um CNPJ, que é pessoa jurídica, quando há essa confusão patrimonial. E ali o artigo 50 vai trazer os incisos certinho, as hipóteses em que isso acontece. Tá bom? Mas o que me interessa e que eu chamo muito a sua atenção é a teoria que a gente mais utilizada, tá? É a teoria menor, é a teoria que a gente usa no Código de Defesa do Consumidor. Lembrando que é bom sempre ressaltar que quando a gente fala de consumidor, é aplicável sempre e muito preferível que você aplique o Código de Defesa do Consumidor sempre que você perceber, tá, que uma pessoa física ou jurídica, ela presta um serviço com habitualidade, então ela é um fornecedor de serviço, tá? E do outro lado você tem um consumidor, que é o destinatário final do produto que está sendo comercializado. Percebeu essa relação? Código de Defesa do Consumidor. E o artigo 128 do CDC diz o seguinte: o juiz poderá desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade quando, em detrimento do consumidor, houver abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou do contrato social. A desconsideração também será efetivada quando houver falência, estado de insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica provocados por má administração, tá bom? Agora eu quero destacar o parágrafo 5º desse artigo para vocês, tá bom?
Imagine a seguinte situação: Nicolas, eu ingresso com uma ação indenizatória em face da empresa 2K, tá? Tive ali um dano material, né, em virtude de de um mau fornecimento de serviço que essa empresa deveria prestar. Entrei com a ação indenizatória, tá bom? Ganhei e a empresa não quer pagar, tá? Foi condenada ali que ela me pague o dano material de R$ 5.000 e ela até hoje não fez o pagamento voluntário, tá? Entrei com cumprimento de sentença e ela não pagou. O que diz o parágrafo 5º? Também poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores. Perceba que essa teoria menor, o próprio nome já traz, ela tem menos requisitos do que a teoria maior, tá? Então é sempre muito importante que você aplique ela e ela é muito preferível, é bem melhor você aplicar ela, tá? E fundamentar ela muito bem, para que você consiga a desconsideração da personalidade jurídica, para que você consiga, de certa forma, atingir, né, os bens dos sócios ou dos administradores. Aqui eu trouxe um detalhe, tá? É derivado de uma jurisprudência do STJ, informativo de jurisprudência número 606, que é a desconsideração da personalidade jurídica inversa. Esse exemplo aqui não tem como você não entender, tá? Foi inclusive o exemplo prático que deu essa jurisprudência aí de número 606. Vamos colocar um nome aqui para esse casal, tá? Esse é o Daniel e esse é a Maria Helena. São casados, tá? A Maria Helena não possui emprego, mas o Daniel é empresário, empresário de sucesso. Eles são casados ali pelo regime legal, também conhecido como regime de comunhão parcial de bens, tá? Então todos os bens ali que eles tiveram na vigência do casamento são bens comuns. Em caso de divórcio, né, uma separação, esses bens devem ser divididos entre eles. Ambos, então, são meeiros, tá, desses bens. Pois bem, o amor acabou, o coração está quebrado, tá? Não tem mais essa questão. Acabou ali mesmo e é o matrimônio dos dois. E aí Maria Helena entra com uma ação de divórcio, tá? Litigioso, Daniel não quer aceitar. E aí ela entra com essa ação. Entretanto, Daniel pega os bens em comuns que ambos tinham, tá? E pega esses bens e transfere todos eles para a empresa, para o nome da empresa, a empresa 2K, tá? Vou usar o exemplo anterior. E ele passa esses bens todos para a empresa 2K. E aí ela entra com uma ação na hora de fazer, é declarado o divórcio, tá? E aí na hora de fazer a partilha, segunda fase ali do procedimento, não tem bens a serem partilhados porque não tem nenhum bem no nome do Daniel, não tem nenhum bem ali que Maria Helena consiga atingir, tá? É feita uma busca e realmente não encontram nada. Entretanto, ela sabe que o Daniel é empresário e ela quer ver se esses bens estão no nome da empresa 2K. Daniel pegou os bens e jogou tudo aqui para a empresa, tá? Que eu coloquei os empresários conversando e tal, para ficar mais didático. Mas vamos lá. Como que a Maria Helena pode, de fato, atingir esses bens? Ela pode entrar com um pedido de desconsideração da personalidade jurídica inversa. Inversa por quê? Por que inversa? Porque, em regra, a gente entra com esse pedido, a gente processa a pessoa jurídica e quer atingir os bens da pessoa física, os sócios, né, os que têm CPF. Só que nesse caso, ela entrou contra a pessoa física e quer atingir os bens que estão no nome, né? Eu sei que de maneira irregular, mas estão no nome da empresa. Por isso que a gente chama de desconsideração da personalidade jurídica inversa, tá bom, pessoal? O procedimento é bem simples, tá? Se inicia a pedido da parte ou do Ministério Público, quando lhe couber, quando ele for interessado, quando ele for fiscal da lei, tá? Deve ser formulado através de petição postulatória, tendo ali o seu fundamento, né? Que seria ou no artigo 50 ou no 28 do Código de 50 do Código Civil e 28 do CDC. É cabível em todas as fases do processo, seja a fase de conhecimento antes da sentença, seja depois da sentença, né, com trânsito em julgado, com cumprimento de sentença, tá? E na ação de execução fundada em título executivo extrajudicial, que são, vocês conhecem aí como os títulos de crédito, tá? A instauração desse incidente em regra suspende o processo, salvo
quando for requerida na petição inicial. Então, a gente faz, quando o juiz concede essa instauração, o processo é suspenso. Da decisão interlocutória, tá? Que nega a aplicação desse instituto, cabe agravo de instrumento, porque o artigo 1015 do próprio CPC diz lá que cabe agravo de instrumento quando a decisão interlocutória versar sobre qualquer intervenção de terceiros. Qualquer menos uma, que é o amicus curia, mas que é tema para a nossa próxima aula, tá? Agora eu quero trazer uma observação que vale a pena se anotar. Lembra que o artigo 10 da Lei 9.099 previa a impossibilidade de instauração de qualquer intervenção de terceiros? Pois bem, o Código de Processo Civil, através do artigo 1062, disse que cabe somente esse instituto, tá, da desconsideração da personalidade jurídica em sede de juizados. Então a gente aplica sim esse procedimento, essa modalidade de intervenção de terceiros no juizado especial civil. É o único, o chamamento ao processo não cabe, enfim, assistência não cabe, só cabe desconsideração da personalidade jurídica. E a dica que eu dou para uma eventual questão é: se você sabe que a pessoa é empresária, né, em seu nome, CPF, não possui bens, mas em sua empresa, sim, pense na desconsideração da personalidade jurídica inversa, né? Agora, se você sabe que a empresa não possui bens e a pessoa, o sócio, possui, pense aqui que ela é como se fosse uma flecha que irá atingir aquele patrimônio que está blindado, escondido. Tá bom, pessoal? No mais, é isso aí. Eu gostaria de agradecer a atenção de vocês sobre esse tema, né? E tá acabando a nossa aula, né? A nossa próxima e última aula é sobre o amicus curia, que é um tema bem facinho, tá? É um tema ali de 3 minutos de aula no máximo. Novamente, use essa doutrina. E se você quer esses slides, ficou interessado pela matéria, quer os slides para anotar, para estudar, enfim, sou o Nicolas, né, advogado processualista e civilista. O meu Instagram está aqui embaixo. É só você entrar em contato comigo lá, que eu disponibilizo o slide para você de todas as intervenções de terceiros que a gente já conversou, tá bom? Forte abraço, fiquem todos com Deus e espero que vocês tenham gostado, né, da aula.